deixa o like, indica para um amigo, Exatamente. clica no sininho. Muito bem. Vamos começar pelo começo. A gente sabe que você teve as origens começaram ainda quando estudante. Isso. Vocês pesquisaram bem. Não, eu já acompanho, cara. Como investidor, eu tenho que escutar a galera, pô. Eu comecei com 17 anos no colégio ainda. Você acredita nessa? Porque vocês estão onde? No Santa Cruz, no Santa Cruz, aqui em São Paulo. E, obviamente, naquela época era um tempo diferente de hoje. Hoje a molecada já investe e tal. E naquela época não tinha tanta coisa na internet, né? 2003 que eu comecei. Então não tinha YouTube, né? Pra acompanhar aqui. Não tinha Critique naquela época, né? Pra acompanhar. E os livros, os materiais eram muito mais escassos do que hoje. E eu tive a sorte de começar cedo, com 17 anos. Eu me lembro até hoje, eu estudei aqui em São Paulo, no Colégio Santa Cruz, fica perto ali do shopping Vila Lobos. E lá tinha uma biblioteca, uma livraria, que hoje não tem mais, eu acho, que é a Cultura. Né? E daí eu me lembro que eu fui lá na estande de livros, de negócio e tal, e peguei um livro que falava, tem aqui um investidor que é bambambam e tal, essa é a biografia dele, né? Tá lá na Suno até hoje, essa biografia, que é a biografia do Warren Buffett, né? Como é que era o nome do livro? A História de um Capitalista Americano, alguma coisa assim, que se vocês procurarem no Google vocês vão achar. E daí eu li aquilo, me identifiquei e falei, vou começar a tentar replicar esse negócio no Brasil ainda jovem. Ele começou com 11 anos, comecei um pouquinho depois, com 17. Então até hoje eu me lembro que no colégio, nas aulas de física, mas acho que nas outras matérias também, mas eu me lembro da aula de física porque eu fui expulso. Eu botei o livro dele, né, dentro do livro de física e fingi que estava estudando e tal. E o professor viu que eu estava muito apaixonado pelo livro e daí chegou lá perto e falou, o que você está fazendo aí? Tá lendo outro? Vai Deixa eu ver o livro, né? Vai ler lá fora, então. Cara, Thiagão, mas você falou uma coisa interessante. Ele começou com 11 anos. Investir em ações, empreendendo até antes, né? Mas assim, a gente pensar, em 2003 já era difícil você ter acesso a esse tipo de conteúdo e a esse tipo de, seja investimento em ações ainda. Poxa, ele com 11 anos, quantos ele tá hoje em dia? Acho que ele deve estar com 90 e pouco, né? 92. O pai dele era corretor, então acho que isso deve ter ajudado bastante. Mas já tá dentro da família. Com certeza ele teve uma rede de suporte, porque a gente falou também aqui, no Critique, a gente recebe muita gente diversa, né? Inclusive, com certeza. Mesmo quando é uma coisa que assim as pessoas me criticam, a gente quer entender e chama pra conversar. E a gente conversou com o Felipe Molero, que é um menino que tinha 11 anos quando veio no Critique, certo? Ou veio com 13? Tinha 13 anos. Tinha 13 anos. E também começou a investir ou pensar em negócios com 11. E você vê que é uma mente que já é uma mente diferente, óbvio. Ainda é uma criança, ainda é um adolescente. Mas se você começa jovem e continua nesse caminho, você sai, é como se tivesse uma largada que saiu 2 minutos antes, né? Então, assim, é uma coisa muito... É muito claro quando você conversa com a pessoa, ver que de fato não é uma brincadeirinha, que ela tá falando sério sobre aquilo. Então, salve pro Felipe Molero que passou por aqui, é um querido. Não sei como tá hoje, talvez um dia a gente... Podemos trazer novamente para acompanhar uma conversa. Ele. Mas naquela época, dá um contexto, dá um pano de fundo da conjuntura, porque, se não me engano, para investir nesses tempos, nessa época, era só no banco e, sei lá, teu gerente tinha que saber os produtos e era meio conflituoso, não? Não, era um mercado muito mais primitivo do que é hoje, né? Assim, a concentração bancária, hoje ela é alta, naquela época ela era ainda maior, né? Não existia essas corretoras, não existia home broker. Eu me lembro que para ver cotação dos papéis, eu ouvia no canal da Bloomberg, você já deve ter visto aquele canalzinho que passa os números embaixo, né, na TV paga, só que TV paga só tinha em casa, então se eu estivesse fora não conseguia ver, ou era ligando na corretora, como é que tá a tal cotação, ou era no jornal do dia seguinte, não tinha cotação na internet, os sistemas da bolsa não estavam ligados, a bolsa tinha um modelo de negócio que eu acho que ela vendia caro esse dado, então não tinha esse dado gratuito como tem hoje por aí no home broker. Então, eu comecei a investir lá atrás através da figura do clube de investimento, que existe até hoje, apesar de ser raro. Basicamente, pequeno dinheiro de família e amigos, era mais ou menos uns 40, 45 mil reais da época, 2003. Era o valor de um carro, um pouquinho acima de um carro popular. Né? Você foi passando o chapéu na família, como muita... Exatamente. E daí, comecei dali e foi super bem. Peguei uma fase boa também, assim, a sorte ajuda, né? A bolsa, quando eu comecei, se não me engano, devia estar algo como 8 a 12 mil pontos. E de 2003 a 2008 não tivemos grandes crises. Então, foi um vento muito favorável. Aquela década, né?
Foi uma das melhores décadas para a Bolsa Brasileira. O dólar foi de 4 para 1,50, vocês estão lembrados, né? Bons tempos. O Ibovespa foi de, sei lá, 8 para 80, 70, alguma coisa assim. E eu consegui performar até melhor do que isso, fazendo o básico ali, que é comprar empresas boas e baratas, e basicamente isso que eu faço até hoje. Que legal. E performou melhor que a Bolsa, né? Performou. Tem lá, tinha lá o Clube Avante. A gente deve ter feito uns 40% ao ano. A Bolsa uns 30% ali. E esses 10% é mais ou menos a diferença do Warren Buffett, né? Dele, se você pegar a Berkshire Hathaway, performou mais ou menos uns 10% de alfa, né? Que a gente chama, né? O que é alfa? A grosso modo, é o retorno acima da média. Né? O Dow Jones nos Estados Unidos performou mais ou menos uns 10% ao ano em dólar nos últimos 60 anos e ele fez uns 20%, que dá essa diferença de 10%, que com muito tempo, faz dele o maior investidor do mundo, né? 60 anos, né, que ele tá investindo, é um negócio bizarro.